Deus, gostaria de ler, irmãos, a palavra do Senhor para a igreja. Irmãos, hoje nós estamos terminando essa campanha, o último elo, dessa campanha de libertação. Eu quero ler com a igreja em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, no versículo a partir, vamos ler. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Aleluia. Os que encontraram, digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 7. A Bíblia nos diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Diga comigo, até a meia-noite. Verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não poucos consolados. Amém? Até a palavra, um instante de oração. Deus querido e amado, diante da tua presença, eu venho, Senhor, pedir que o seu Espírito Santo fale conosco, Senhor, através da sua palavra. Ó Espírito de Deus, que nós possamos ouvir, Senhor, a voz do Senhor a ministrar ao coração da igreja, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E enquanto falamos a sua poderosa palavra, o Senhor tem liberdade para curar o que está enfermo, para libertar o que está oprimido, para levantar os que caíram, fortalecer os que estão fracos, para renovar e encher uma vez mais o teu povo do seu Espírito Santo. Fala conosco e ministra segundo a vontade de Deus. Amém e amém. Amada e querida igreja do Senhor, ao abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 7, a Bíblia diz que nesta igreja Paulo ele estaria a realizar um culto que seria como um culto de despedida, porque ali Paulo estaria saindo daquela cidade em viagem para uma outra missão e para um outro chamado. A Bíblia nos diz que a igreja então se reuniu em uma casa que é em uma laje, acima, o segundo cômodo, acima, o segundo andar, melhor dizendo, acima, e ali a igreja se reuniu para pregar. Era de noite, então a igreja fazia uso de lamparinas, lâmpadas de lamparinas, do azeite batido, que fornecia ali a chama, a luz, mesmo que a luz fosse pouca, de uma lamparina. Era assim que a igreja ela se utilizava para poder realizar aquele culto. Paulo, naquele dia, ele pregou uma mensagem extensa, uma mensagem longa. Paulo, ele alongou a prática da sua fala até o horário da meia-noite. E a Bíblia nos diz que havia um jovem chamado Eutico, e esse jovem, ele estava sentado no lugar errado. Ele estava sentado em cima de uma janela. E quem está em cima de uma janela pode estar dentro e ao mesmo tempo estar fora. Parte do seu corpo está dentro, parte está fora. E Eutico
estava ali naquele lugar desapropriado para alguém participar de uma reunião, de um culto. E a Bíblia nos diz que, como havia muitas luzes naquele cenáculo, havia muitas lâmpadas ali, né, e aquelas lâmpadas do azeite formavam uma fumaça, e Eutico estava ali num lugar muito propício para respirar aquela fumaça. Ele estava respirando aquela fumaça. E quando Eutico foi respirando aquela fumaça, e a mensagem de Paulo foi muito extensa, Eutico começou a ficar zonzo, Eutico começou a ficar zonzo, até que ele veio a desmaiar, dormir, né? Aonde ele cai daquela janela do segundo andar. E quando Eutico cai ali, eu imagino que ao cair ao chão, quem sabe ali, bate as suas costas, o seu pescoço, e Eutico cai ao chão e é encontrado morto. Existia um médico que andava com Paulo. Esse médico chamava Lucas. E Lucas, provavelmente, ele estava nessa reunião junto com Paulo. Lucas deve ter descido primeiro por ser médico, pediu para as pessoas abrirem distância, se afastarem. E Lucas vai ali procurar o batimento cardíaco de Eutico, pega a sua pulsação, não encontra seu pulso, não encontra a pulsação, vai ouvir o seu coração não está batendo, coloca a mão no seu jugular e vê que não tem batimento cardíaco. E ali Lucas vai anunciar para Paulo: Paulo, o jovem está morto. Eu imagino que até Lucas vai dizer: Paulo foge, Paulo se esconde. Por quê? Porque quando Paulo prega e não tem nenhum tipo de incidente, muitas pessoas apedrejavam Paulo por causa das verdades que ele pregava. Agora imagina, Paulo pregou, um jovem morreu no meio da reunião. No mínimo, Lucas deve ter dito: Paulo, se você é inteligente, foge agora, porque isso vai te dar encrenca, isso vai te dar problema. Mas Paulo vai dizer assim: deixa ele falar com outro médico que anda comigo. Eu imagino Paulo dizendo: deixa eu falar com outro médico que anda comigo. Além de Lucas, tem um outro médico que anda comigo. Lucas vai dizer: olha, ele bateu a cabeça várias vezes, está doido, porque o único médico que está com ele sou eu. Mas Paulo vai dizer: não, tem um outro médico que anda comigo. E esse médico, ele é o médico dos médicos. Esse médico se chama Jesus. Quem anda com esse médico também? Diga glória a Deus. E eu imagino ali que Paulo vai abaixar e vai olhar para Eutico, vai consultar o seu médico chamado Jesus. E Jesus falou para Paulo: Paulo, ele não está morto, ele está dormindo. Volta para o culto, porque está tudo bem com ele. E Paulo vai dizer: ele não está morto, ele está vivo. E a Bíblia nos diz que levaram então o jovem para cima, e ali Paulo continuou o culto. Daqui a pouco o moço se levanta, o moço está bem, o moço participa da reunião, e a Bíblia fala que todos ficaram, não poucos, mas muitos, consolados com aquilo que Deus operou naquele lugar. Quando eu leio essa mensagem, com esse texto, eu vejo que no meio do texto, no versículo 7, na última parte do verso 7, a Bíblia declara a hora que isso aconteceu. Por volta da hora e do momento que Eutico caiu, que Paulo desceu e que Paulo operou ali, através do nome de Jesus, um grande milagre na vida de Eutico. E a Bíblia declara que era a meia-noite. Diga comigo: meia-noite. Diga assim para ficar no teu coração: meia-noite, a hora de Deus. Diga mais uma vez: meia-noite, a hora de Deus. Irmãos, eu aprendo com a Bíblia que Deus tem algo especial com a meia-noite. Que a meia-noite é a hora de Deus. A meia-noite é quando os dois ponteiros, né, como um relógio, como eixo, eles se encontram. É o único momento, meio-dia e meia-noite, as 12 horas, se completam, ou seja, da parte do dia ou da parte da noite. Quando as 12 horas se completam, é que o ponteiro menor se encontra com o ponteiro maior, o ponteiro que marca as horas e o ponteiro que marca os minutos, eles se encontram no número 12. E eu pergunto: o que tem de tão especial nesse encontro do 12, da 0 horas, da meia-noite? O número 12 na Bíblia, ela fala sobre governo. O número 12 na Bíblia fala sobre o governo de Deus. Toda vez que Deus ele determina um governo divino, um governo do Senhor, o número 12 vai estar relacionado. Lembra na Bíblia que Jacó, ele teve 12 filhos. Quantos filhos, irmãos? 12 filhos.
Jericó, sobre a liderança de Josué. Agora Moisés não está mais com ele, Josué é o sucessor, Josué é o líder. Agora a Bíblia vai dizer que quando eles passam o Jordão, Deus ordena a Josué trazer no meio do Jordão 12 pedras. E essas 12 pedras, entre essas 12 pedras, seria feito um altar esse que nunca mais seria desmanchado. Até os dias de hoje esse altar está lá, porque quando ele atravessa o Jordão seca, e eles fazem um altar no meio do Jordão seco, e a Bíblia diz que eles colocam as 12 pedras no meio do Jordão, e eles fazem ali um sacrifício ao Senhor. Quando eles atravessam, as águas voltam a correr, e nunca mais esse altar foi acessado. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus está dizendo que está chegando um tempo de governo, um tempo de domínio, um altar está se levantando. Israel vai tomar posse da sua herança, Israel vai tomar posse da sua terra, porque o número 12 da Bíblia fala sobre governo. Lembra quando Elias, ele lutou contra o povo de Baal, os profetas, 400 profetas de Baal, 450 de Azera, que serviam a Acabe e a Jezabel. A Bíblia fala que Elias deixou todo mundo clamar. O Deus que responder com fogo é dele. Clamavam, se cortavam, rasgavam suas vestes, e Elias dizia: clama mais alto. Quem sabe esse Deus que vocês servem está dormindo? Quem sabe ele vai fazer uma viagem logo volta? Mas quando chegou a vez de Elias disse assim: chega, Deus de vocês não vai responder. Elias conserta o altar, e ele vai trazer 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E isso é o que Elias estava dizendo. Elias estava dizendo assim: aqui termina o domínio de Baal, aqui termina o domínio do reino de Acabe, aqui termina o pecado de Jezabel, de levar o povo de Deus à idolatria. Ele está levantando um novo governo, um novo domínio, aonde ele está dizendo: Deus é Deus, e se Deus é Deus, servi-o. Se Deus é Deus, buscai-o. Se Ele é o verdadeiro Deus. E por causa desse novo governo, a Bíblia fala que Deus responde com o fogo do céu. A Bíblia fala sobre 12 tronos. Jesus escolheu 12 apóstolos. A Bíblia fala que quando multiplica o pão, sobra 12 cestos de pão, porque o número 12 é profético. O número 12 da Bíblia, ele é profético. Ele simboliza o governo de Deus. É por isso que a meia-noite é a hora de Deus. Quando eu te caiu, era meia-noite. Era a hora de Deus operar. Nós vamos olhar na Bíblia e lembrar que a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas estavam na prisão açoitados, feridos e machucados. Mas a Bíblia fala perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros prisioneiros escutavam. E a Bíblia fala que sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere, está em Atos 16, 25, os alicerces do cárcere tremeram, balançaram, e as portas de todos se abriram. Era meia-noite, quando o carcereiro disse: vão me matar, porque homens truculentos, homens criminosos, que estavam na prisão, as portas se abriram, no mínimo fugiram. Então ele ia se matando, tirando sua vida. Mas Paulo e Silas clamam, dizendo: não te faça mal algum, estamos todos aqui. Pedindo luz, ele saltou dentro. E a Bíblia fala que ele glorificava a Deus e dizia: o que hei de fazer para que eu possa me salvar? Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Na hora de Deus tem libertação. Na hora de Deus tem conversão. Na hora de Deus tem transformação de ambiente. Ninguém fugiu, porque a hora de Deus existe salvação e transformação. Deus está dizendo aqui nessa noite: Deus tem uma hora própria em que Ele trabalha. Porque a meia-noite é a hora que ninguém espera por mais nada. A meia-noite é a hora que a maioria, a grande maioria, está dormindo. A maior parte das pessoas estão dormindo. A meia-noite é quando não há mais esperança. O que deu para fazer fez, agora deixa para outro dia. A meia-noite é a hora que o homem não espera. Jesus mesmo diz
Que se o dono de casa soubesse a hora que vinha o ladrão, ele ficava preparado. Mas muitas vezes o ladrão vem quando ninguém está esperando, a hora da noite ou da madrugada, que ninguém espera. A meia-noite é a hora de Deus, porque é a hora que não há expectativas humanas sobre esta hora. Não há esferas humanas, mas é nessa hora que Deus se manifesta, é nessa hora que Deus opera. O que Deus está dizendo? Ele está trazendo uma alegoria para você. A hora que você pensa que não tem mais jeito, a hora que você diz assim, agora não tem mais o que fazer, a hora que o homem pensa que não tem mais jeito, é a hora que o teu Deus chega e faz terremoto. É a hora que o teu Deus chega e abre porta. É a hora que Deus chega e salva o perdido. É a hora que Deus chega e faz um milagre acontecer. Ele restaura Eutico, ele devolve a vida. Essa é a hora de Deus. A Bíblia vai nos dizer que um certo dia Sansão ele estava em Gaza, a cidade dos filisteus. E quando souberam os filisteus que Sansão estava em casa, armaram uma arapuca para Sansão, armaram uma armadilha para Sansão. A Bíblia diz que Gaza era uma cidade forte dos filisteus. E essa cidade forte, ela tinha muralhas. E ela tinha um portão, uma porta muito pesada, um ferrolho, muito pesado. E diz a história bíblica no livro de Juízes, que esse portão, essa porta, ela pesava muitas toneladas. Ela pesava toneladas. Cerca de 5 toneladas, junto com seus umbrais, os ferros dos seus umbrais, protegida era aquela cidade. Eles disseram assim: Sansão está aqui, trancamos as portas, para que ele não possa fugir, e de uma vez por todas nos vingaremos de Sansão, de todo o mal que Sansão fez aos filisteus, do dia em que ele colocou fogo na nossa seara. Vamos agora nos vingar, pois a Bíblia fala que Sansão esteve deitado, dormindo até a meia-noite. E quando deu meia-noite, Sansão se desperta sobre o Espírito de Deus que repousava ainda sobre Sansão. Claro que por misericórdia, se você ler a história, mas por misericórdia, o Espírito de Deus ainda estava sobre Sansão. E Sansão levantou sobre uma autoridade divina, sobre uma autoridade poderosa, sobre uma autoridade de Deus. E ele soube que estavam trancadas as portas, e ele se dirigiu às portas de Gaza. E quando ele se dirigiu às portas de Gaza, Sansão abraçou as portas de Gaza. E ele abraçou com uma força tão grande, que Sansão, ao abraçar aquelas portas, ele fez força, ele rompeu com as portas, ele tirou as portas dos lugares imobiliários, junto com as suas ombreiras, junto com os seus umbrais. Ele arrancou as portas e ele carregou essas portas. A Bíblia vai nos dizer que cerca de 5 quilômetros para um monte, para cima de um monte chamado Hebron, se não me falha a memória. Ele vai subir esse monte e ele vai levar aquelas portas a uma distância muito grande, porque as portas que o inimigo colocou diante de um homem e de uma mulher de Deus, na hora de Deus, essas portas não vai poder impedir você de passar. Então você não entendeu? Eu vou ministrar novamente. As portas que o inimigo fechou para o teu ministério, fechou para os seus sonhos, fechou para a sua família, fechou para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, essas portas não poderão te deter na hora que Deus te tomar, na hora que Deus te levantar, porque na hora de Deus não tem porta que resiste à unção de Deus que está sobre a tua vida. Sansão fez algo profético. Essas portas pesadas toneladas, ele sobe um monte, cerca de 5 quilômetros. Ele vai levar essas portas. Sabe o que Sansão está dizendo? Sansão está dizendo: essas portas que vocês colocaram aqui, eu vou levar para um lugar que nunca mais você vai conseguir trazer de volta. Isso é profético, recebe isso. As portas que o inimigo colocou aqui, Sansão estava dizendo: eu vou levar elas para um lugar que não tem guincho, que não tem caminhão, que não tem carro, que possa trazer ela de volta para colocar no mesmo lugar. Naquela época não tinha nada que tinha condições para trazer aquelas portas de volta, porque Sansão levou para um lugar inacessível, um lugar que eles não podiam trazer aquelas portas de volta. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu estou derramando uma unção sobre a tua vida, e na hora de Deus, a hora que
ninguém espera, a hora que ninguém faz plano, a hora que muitos estão dormindo, desatentos. Na hora de Deus eu vou operar tão grandiosamente que a porta que o inimigo colocou no teu relacionamento, na tua casa, na tua família, o terror, o vício, o problema que ele colocou lá, eu vou levar para um lugar tão distante que ninguém mais vai trazer de volta. Aleluia! Às vezes o inimigo pode até pensar: tinha uma porta que antes fechava o teu ministério, o seu sonho. Tinha um mal, tinha um vício, tinha uma prisão espiritual. Mas você recebeu autoridade, poder de Deus para pegar essa porta e jogar em um lugar tão distante que nunca mais aquele mal vai te oprimir de novo. Nunca mais tu será escravo daquele mal novamente. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Se tem alguém que acredita nessa palavra, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Se existe ainda algum portão, como o portão de casa, fechado para o teu ministério, teus sonhos, receba nessa noite o Espírito do Senhor, a autoridade do Senhor, para abraçar esse portão e levar ele para longe, para nunca mais voltar. É na hora de Deus. É na hora de Deus. Ministre sobre a pessoa que está do teu lado. Se ela está esperando algo de Deus, se ela está buscando algo de Deus, ministra sobre ela. Diga para ela: na hora de Deus, portas vão cair por terra. Diga para ela: na hora de Deus, vai haver terremoto, vai haver milagre. E se alguém acredita nisso, glorifica o nome santo de Jesus. A Bíblia nos diz, irmão, uma parábola de nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 25, deixa eu conferir. Mateus, capítulo 25, a Bíblia vai nos dizer uma parábola de nosso Senhor Jesus, sobre uma alegoria, sobre a hora de Deus. A Bíblia vai nos dizer, à meia-noite, Mateus 25 mesmo, à meia-noite, ouve-se um som, ali vem o noivo. A Bíblia fala que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 loucas. A Bíblia vai nos dizer que as 5 prudentes tinham azeite na sua botija, mas as 5 loucas, seu azeite havia acabado. As 5 loucas vão dizer, as 5 nécias vão dizer para as 5 prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se acabam. Mas as prudentes disseram: olha, não vem ao caso da gente dar o nosso azeite e também faltar para nós. Então vai aos que vendem e comprem azeite para vocês. Indo elas, o noivo veio, o noivo passou. E as 5 prudentes entraram, e as 5 loucas ficaram do lado de fora. Depois elas disseram: abre-nos. Mas ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço, não sei quem são vocês. Jesus disse: assim é o reino de Deus, assim é a vinda do Senhor. É claro que a hermenêutica desse texto, a interpretação desse texto, fala sobre a vinda de Jesus. Mas esse texto é uma lição para muitas áreas, principalmente para quem espera a vinda de Cristo. Jesus voltará, e muitos vão estar despercebidos, muitos não vão estar esperando, muitos vão estar distraídos com as coisas do mundo, muitos não vão ter reserva de agonização, não terão reserva, não terão uma reserva. E se ele tardar, a reserva é para quando você tem algo guardado para um momento de urgência, é reserva. E se ele tardando o noivo, todas dormiam, só que 5 tinham azeite guardado, 5 não. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: isso aqui é uma revelação para muitas áreas. O Senhor está dizendo: às vezes a gente está buscando algo de Deus, a gente está clamando, Deus fez uma promessa que vai fazer uma obra, só que aí o tempo passa, vem um abatimento, vem uma luta, vem uma peleja. Às vezes a gente fraqueja no caminho, às vezes nossos passos se tornam mais lentos do que eram antes, às vezes nossas forças se tornam mais fracas, às vezes vem o cansaço. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Quem sabe alguém está passando por isso,
está naquele momento de distração espiritual, que se distraiu, só que não se esqueça, a hora de Deus é a meia-noite, quando ninguém espera, quando ninguém está esperando, aí vem o noivo. Às vezes o teu milagre está tão pertinho de acontecer, e você precisa se despertar para a hora de Deus. Você precisa se despertar, você precisa acordar, você precisa criar uma dispensa, criar uma reserva, para que você não seja pego de surpresa. Se acaso alguém aqui estava distraído, até esqueceu do que estava buscando, Deus está dizendo: se desperta, porque na tua vida está chegando a hora de Deus. E se a hora de Deus chegar para você e você não tiver reserva, ela pode passar. E você pode perder a bênção. Alguém pode tomar posse da bênção, outros não, porque estavam nessos, estavam despercebidos. O Senhor está dizendo para alguém: a minha promessa na tua vida, escute isso, a minha promessa na tua vida ainda está de pé. Ainda que esteja demorando, ainda que parece que não vai acontecer, ainda que alguém diz já faz tanto tempo, mas a promessa de Deus ainda vai se cumprir. Então renove o teu ânimo, para que quando o Senhor vir, encontre fé no teu coração, para que quando a tua vitória chegar, você esteja disposto, você esteja de pé, você esteja valente no Senhor. A Bíblia fala que quando Paulo se converteu, você sabia disso? Paulo, quando se converteu, ele fez algumas missões, pregou algumas vezes, a igreja decidiu que ele devia ficar parado, por causa do seu passado. Paulo, então, ele teve que ficar cerca de 30 anos, fazendo tendas e servindo na cidade onde ele estava. Ele ficou 30 anos em um lugar só, com o coração cheio de vontade de fazer missão, de pregar. Ele ficou 30 anos após a sua conversão, esperando o tempo de Deus, até que um dia, um irmão chamado Barnabé, diga comigo, Barnabé, ele fala com a igreja: eu vou buscar Paulo, para que ele vá comigo para a obra missionária. E quando Barnabé chegou, imagina Barnabé dizendo para Paulo: Paulo, está pronto? Eu vim te buscar para fazer missão. Na hora, Paulo se levantou e disse: vamos. Porque 30 anos não roubaram o seu ano, 30 anos não roubaram o seu sonho, 30 anos não roubaram o seu desejo pelo ministério. Deus está dizendo: pode estar demorando para você, talvez você é um Paulo, que está esperando há 10, a 20, a 30 anos, quem sabe, mas se o Senhor, se a hora de Deus for agora, se a meia-noite de Deus for agora, será que Ele ainda encontra ânimo e fé no teu coração? A Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. A Bíblia fala que os anciões, até na sua idade avançada, ainda darão frutos no Senhor. O que espera em Deus, ele não tem tempo ruim, ele dá fruto a todo tempo. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você, quero crer que o relógio de Deus, os ponteiros estão se encontrando. É quando os ponteiros de Deus se encontram, é quando os ponteiros do relógio de Deus se encontram e vão badalar à meia-noite, a hora de Deus, que o milagre acontece. A porta de Gaza é arrancada, há terremoto na prisão, a libertação, conversão e salvação. É na hora de Deus que Deus ressuscita os sonhos de Eutico que estavam mortos. É na hora de Deus que Deus fala: prepara-se, porque eu estou levantando o teu ministério, estou te restaurando, estou te enviando às nações. Oh Espírito Santo, eu venho orar diante da tua presença, eu venho clamar ao Senhor diante da tua presença, eu venho pedir, Senhor, que os céus estejam em harmonia com a palavra pregada. Eu peço que o teu Espírito Santo esteja em harmonia com a mensagem pregada, que tenha chegado o tempo de Deus na vida de pessoas aqui. Senhor, não serei insensato em dizer que todos, mas eu creio que há pessoas aqui que o relógio de Deus está badalando a hora do milagre, que o relógio de Deus está marcando o tempo da restituição, que o relógio de Deus está marcando o tempo de Deus honrar ministérios, honrar chamadas, honrar vidas aqui. Eu oro isso e creio no poder da oração e no poder da fé, para a glória e para a honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece o desejo do coração do teu povo, para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Amém e amém. Coloque a mão assim no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, eu estou entregando a minha campanha com Deus. Diga campanha de libertação. Diga assim, Senhor Jesus, minha casa, minha família, minhas causas, eu coloco em tuas mãos. E creio, Senhor, que o Senhor está ministrando libertação. Diga, na hora de Deus, muitos vão se surpreender. Diga comigo, na hora de Deus, muitos que não acreditavam no que Deus tinha na minha vida, vão ver Deus me honrar. Porque eu tenho honrado o meu Deus, mesmo nas adversidades. Diga, Senhor, eu tomo posse de toda a palavra que emana do teu altar. Diga, eu volto para o meu lar, para a minha casa, por posse da poderosa palavra de Deus, que tem poder para fazer a diferença. Se você crê nisso, recebe essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, toma posse. Eu creio em nome de Jesus que essa semana ainda será semana de abrir de portas. Eu creio em nome de Jesus que essa semana ainda, recebe se você crê, será semana de muitas coisas embaraçadas vão se desembaraçar, em nome de Jesus. Eu creio que essa semana ainda pessoas que falaram de você por trás, pessoas que falaram de você sem que você estivesse presente, na tua ausência, porque honrar não é quando a gente senta na mesa, honrar é quando a gente levanta e sai da mesa. Deus está dizendo, eu ouvi conversas que você não ouviu, mas eu estou entrando com juízo, eu estou entrando com juízo, eu estou entrando com resposta, com vitória, eu vou te honrar no meio dos seus. Deus está dizendo nessa noite, aonde você colocar a mão, vai ser abençoado, aonde você pôr as plantas dos seus pés, será tomado por herança. Toma posse dessa vitória, em nome de Jesus, aleluia.